Só para falar o que eu estou falando do GAD, acho que começou no anterior. Então eu vou falar um pouquinho disso, né, na questão do cadastro ambiental rural, mas eu quero falar um pouco só um inicial do GAD. Isso aqui é Exalc no ano 2001. Então tudo isso que vocês estão vendo em vermelho são áreas irregulares de APP e reserva legal. Por incrível que pareça, Exalc foi o que deu a maior porcentagem de regularidade ambiental de todas as propriedades que a gente vinha fazendo, apesar de existir a lei desde 34, 65. E aí isso, em função do movimento dos alunos, uma denúncia dos alunos, a Exalc teve que assinar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para a regularização, e então iniciou a regularização e a criação do grupo GAD. Então, só para vocês terem ideia do que nós estamos falando, consegue apagar essa luz aqui? Só para vocês terem ideia do que nós estamos falando, isso aqui é Exalc em 2005, então presta atenção aqui nessa parte aqui também. Isso aqui é Exalc em 2015, tá? Então, isso... Desculpa, não está voltando aqui. Está indo para frente, o que eu faço para voltar? Só você que volta? Ah, está aqui. Desculpa aqui. Então, isso, para ver essa diferença, então, isso é fundamental, né, essa adequação ambiental, afinal, é uma escola de ensino, e todo esse trabalho é a responsabilidade do GAD, né, que é o Grupo de Adequação Ambiental da Exalc. Então, parabéns ao grupo, isso é um trabalho, vocês não têm ideia do que isso representa para a Exalc, né? A Exalc é uma escola extremamente ruralista, extremamente ligada ao agronegócio. E a gente conseguiu demonstrar isso, né, que é possível se regularizar ambientalmente a Exalc. E nesse mesmo período, a Exalc aumentou a produção e a produtividade, é o paradigma que nós queremos quebrar no Brasil. Então é possível se regularizar e é possível aumentar a produção e a produtividade trabalhando bem nas áreas agrícolas que estão disponíveis. Então isso a Exalc deu o exemplo, agora nós podemos usar isso como exemplo para o Brasil e para as outras escolas de agronomia. Tá? Então, falando disso, contextualizando essa questão do GAD, o que eu gostaria de falar dentro do tema que me foi proposto, agradeço ao grupo pelo tema, é a questão da lei ambiental, da aplicação da lei ambiental em São Paulo. Então, nós temos um Código Florestal que se inicia em 34, então muita gente nem conhece essa lei, é a lei de 34, que já fala de florestas protetoras. Então, um código bastante interessante, está aqui, era uma lei mesmo, já chamava de Código Florestal. Depois veio a lei de 65, na lei de 65 é que é definida as áreas de preservação permanente e de reserva legal, que é o que o Código Florestal trata, e a revisão da lei em 2012. Então, essa é uma primeira questão que nós precisamos pensar com carinho. Isso aconteceu agora, né, 5, 6 anos atrás, todo mundo que está aqui na sala já tinha nascido, e infelizmente nós não conseguimos intervir muito nessa alteração que foi feita. Aqui é uma comparação, ficou ruim aqui, mas aqui é a lei de 34, 65 e 2012, só para vocês entenderem que tipo de regressão que a gente teve. Em 65 era 30 metros de APP, em 2012 passou a ser 5, 8, 15, 20 e só 30 metros a partir de grandes propriedades. A nascente, que era 50 metros, hoje é 15 metros, independente do tamanho da propriedade. E a reserva legal, a mesma coisa, a redução, a mais séria é essa aqui, onde o cálculo da reserva legal não incluía as APPs e hoje o cálculo da reserva legal incluía as APPs. Então nós tivemos um retrocesso fortíssimo ambiental na lei, não conseguimos segurar, e isso foi tudo por uma pressão do agronegócio. Mas essa lei que causou retrocesso ambiental trouxe uma questão bastante positiva, que é o cadastro ambiental rural. Então isso tem chamado muita atenção. O cadastro ambiental rural, ele já foi encerrado em dezembro de 2018, e é a primeira vez no mundo que um país faz o diagnóstico ambiental de todas as propriedades rurais que tem naquele país. E nós estamos falando de 5,5 milhões de propriedades rurais. Isso passou no Código Florestal, na verdade nós tivemos apoio, por incrível que pareça, do senador Brian Maggi na época,
Conseguimos incluir isso no código, acho que eles não perceberam que isso tinha sido incluído e hoje estão desesperados para tirar. Mas é a primeira vez que nós fazemos esse diagnóstico ambiental. Isso estava baseado em vários programas que tinham na época, principalmente o licenciamento ambiental único que tinha no Mato Grosso. Então, o que é esse cadastro? É um diagnóstico ambiental, todas as propriedades tiveram que fazer esse diagnóstico ambiental e não teria sentido, né, você fazer o diagnóstico ambiental e falar, não, só queria saber quais eram as irregularidades das propriedades e parar ali, né? Então, na verdade, o diagnóstico ambiental, o CAR, era a primeira fase desse processo, porque agora as propriedades que fizeram CAR vão ter que aderir ao programa de regularização ambiental. Então, pelo amor de Deus, fiquem super atentos a esses nomes, PRA, Programa de Regularização Ambiental, porque é esse programa que vai permitir a regularização ambiental de todas as propriedades rurais do Brasil. Então, as propriedades que não têm passivo de APP-URL, ou seja, estão regulares, elas só vão assinar um termo de compromisso de conservação de APP-URL. As propriedades que têm excedente de reserva legal têm que entrar no programa de regularização ambiental para disponibilizar esse excedente para compensação de outras propriedades que não têm reserva legal. Então, isso pode ser através do CRA ou pode ser através de um contrato de servidão florestal. E as propriedades que têm passivo de APP-URL, que representam mais de 90% das propriedades do Brasil, elas vão ter que elaborar o PRADA, que é um outro termo que vocês precisam guardar, que é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas. Esse, para cada propriedade rural no Brasil, vai ter que ter um PRADA, aí ele assina um termo de compromisso que vai cumprir o PRADA e tudo isso vai ser monitorado ao longo do tempo. Tem 20 anos para essa regularização no código, mas ele pode ser reduzido para menos, dependendo do estado. O PRA é uma definição estadual. Então, por exemplo, o Acre definiu que as APPs vão ser recuperadas em 10 anos e a reserva legal em 20 anos. E tudo isso vai ser monitorado pelo proprietário, depois pela Secretaria de Meio Ambiente, usando imagens, checando a informação do proprietário e qualquer disparidade dessas duas questões, por exemplo, o proprietário fala que está com 80% de cobertura e as imagens daquele local mostram um pasto limpo, isso desencadeia uma checagem de campo para checar qual a informação está errada, se é do proprietário ou da imagem. Então, esse é o processo que vai se iniciar agora. Então, nós estamos aqui. Esse eu tirei o cenário atual, tirei esse dado, o último dado da atualização do Serviço Florestal, 31 de maio de 2019, onde ele fala que 100% das propriedades rurais do Brasil já estão com o cadastro ambiental rural, até porque o prazo dele venceu em dezembro de 2018. Não é 100%, nós estamos aí em torno de 94%, 95%, tem algumas propriedades ainda que não fizeram, estão irregulares porque não fizeram perante a lei, mas essa é a realidade, ou seja, deu certo, não tem como retornar isso, não tem como voltar atrás. O que nós precisamos fazer é continuar com isso. O CAR, ele foi, na verdade, ele usou 3 sistemas, o sistema próprio não integrado, que hoje já está tudo integrado, não existe mais, o sistema próprio dos estados, que são esses aqui, e o sistema nacional, que é o SICAR chamado. Então, quem está nesses estados que forem verde usou o sistema nacional, quem está nos estados que forem amarelo usou o sistema estadual para fazer o CAR. Então, mas essa é a realidade do CAR. São Paulo, inclusive, foi um sistema próprio, não usou o sistema nacional. E o CAR, então, ele encerrou em 31 de dezembro de 2018, então fiquem bastante atentos a isso. Ele foi adiado por 5 vezes, mas definitivamente acabou em 2018. Tá? Então esse é o CAR, nós já superamos, esse não tem mais problema. Em São Paulo, nós estamos falando de 345 mil imóveis inscritos, uma área cadastrada de 19,8 milhões de hectares, e olha que maluquice, 297 mil imóveis abaixo de 4 modos e 48 mil imóveis com mais de 4 modos rurais. Então isso já mostra a concentração de terras na mão de poucos aqui, que é a realidade não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Então, a grande área, 80% das áreas agrícolas estão na mão de 20% dos proprietários rurais e 20% das áreas agrícolas estão na mão de 80% dos proprietários rurais. Então, dá até para entender quem que incentivou a alteração do Código Florestal.
E agora nós entramos então no programa de regularização ambiental, PRA. O PRA ele se inicia em janeiro de 2020 por um decreto do Temer. O Temer fez a última ação dele no governo. Eu ia usar um termo que eu acho que não seria adequado, mas o último ato do Temer no governo foi adiar o PRA. Então, por sorte, no momento que ele lançou, todo mundo achou que ele tinha adiado mais uma vez o Cadastro Ambiental Rural. Eu acho que ele assinou sem saber, e na verdade ele adiou o PRA. Então, o Programa de Regularização Ambiental ele começaria em 2019, em janeiro de 2019, ele adiou por um ano e começa agora então em janeiro de 2020. O que nós estamos falando, pessoal? Então, a importância desse workshop, a importância do grupo GAD estar organizando esse workshop. Por quê? Porque a partir de janeiro de 2020 nós vamos ter 5,5 milhões de propriedades rurais entrando no programa de regularização ambiental, recuperando as APPs, recuperando a reserva legal, tudo mais. Isso está definido em lei e já passou no Supremo Tribunal Federal. No Brasil tudo é possível, né? Mas nós acreditamos, como já passou em todas as fases, não teremos grandes alterações. Então é isso. A regulamentação que nós chamamos do PRA, ela é feita por lei ou por decreto. E é estadual, como eu falei para vocês. Então, esses estados que estão em verde já fizeram a regulamentação do PRA, ou seja, existe uma lei ou um decreto que já fez. Os que estão em amarelo estão em construção ou revisão, e ainda os que estão em clarinha aqui ainda não fizeram. Então, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná, por incrível que pareça, ainda não propuseram nada em termos de regularização, tem mais 4 meses para fazer isso. São Paulo propôs, mas vocês vão entender o que aconteceu com São Paulo, por isso que ele está aqui em revisão. Tá? Então, o que nós estamos falando? Eu tirei tudo isso do sistema SICAR de São Paulo. O que nós estamos falando? A lei, essa lei estadual dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental do Estado de São Paulo, que está suspensa por força de uma liminar concedida tal e tal data aqui, estando suspenso por consequente o próprio PRA. Então São Paulo fez um lançamento de uma lei, a lei em 2015, só que era uma lei que tinha um monte de problemas para cumprimento do PRA. Ela foi escrita, na verdade, pela Secretaria da Agricultura, com alguma participação da Secretaria de Meio Ambiente, então tinha vários problemas de cumprimento do Código Florestal, e o que aconteceu foi que o Ministério Público cassou, através de uma liminar, essa lei. Então, até hoje, desde 2015, a lei está suspensa em São Paulo para o Programa de Regularização Ambiental. O que é um absurdo, né? São Paulo, que deveria ser liderança nessas questões, é o estado hoje que, desde 2015, não consegue avançar no PRA porque tem a sua lei suspensa. Tá? Então, isso ainda é real, ainda não aconteceu esse entrave aqui, de resolver esse entrave, e provavelmente ainda vai demorar um pouco. Então, a implantação do módulo do CAR, módulo do PRA, do SICAR. Os que estão em amarelo aqui, essa cor, sei lá a cor que é essa aqui, é o módulo, usa o PRA nacional. O que está em amarelo mais claro, usa o módulo PRA nacional, mas customizado. O que a gente chama customizado? Porque ele foi melhorado. E esse marronzinho aqui é o sistema próprio. Então, São Paulo, inclusive, tem o sistema próprio para o módulo PRA. Lembrando, então, que o PRA, a lei PRA em São Paulo está suspensa. Tá? Então, e por que eu digo que ainda vai ser difícil de resolver esse imbróglio da suspensão da lei do PRA? Por quê? Porque em 12 de 3 de 2019, os primeiros atos do governo do Estado de São Paulo, o governador Dória, ele soltou essa resolução que caberá à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, respeitadas as limitações legais, regulamentar, planejar, implementar, coordenar e monitorar toda a atividade de desenvolvimento rural sustentável em propriedades rurais privadas, com o objetivo de implantar a Lei Federal 12.651. Ou seja, hoje a responsabilização
de cumprimento do PRA, do CAR e do PR em São Paulo é da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e não mais da Secretaria de Meio Ambiente. Então, logicamente, vai ser muito difícil a gente conseguir incluir as questões ambientais com seriedade, que sejam aprovadas no Ministério Público, estando isso dentro da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. E ele fez exatamente o que o governo federal fez, que foi transferir o serviço florestal para o Ministério da Agricultura, tirando do Ministério do Meio Ambiente. Então fez uma cópia do que fez o federal, fez aqui também no estadual. Então essa é a realidade. O que é esse PRA? Desculpa, eu sempre erro aqui. O que é esse PRA nacional aqui que eu mostrei para vocês? O módulo nacional. É um PRA super simples, você pode já entrar nele hoje. Então ele entra assim, do PRA do módulo nacional, ele tem algumas configurações, alternativas de recomposição, não vem nada indicado, você que escreve, então eu faço isso, aquilo tal, dentro da minha propriedade que foi diagnosticada no Cadastro Ambiental Rural. Então, de novo, você entra com os seus dados do CAR, o nome do seu CAR, ele vai puxar o seu polígono para essa área, e aí você vai falar como é que você vai recuperar essas áreas para compor o seu PRADO, Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas. E aqui, na verdade, no nacional, você faz isso tudo manualmente, aí você indica as áreas que você quer recompor, APP, reserva legal e área de uso consolidado, que a gente chama, e tem um cronograma de recomposição, tanto das áreas de preservação permanente como da reserva legal que você estabelece dentro do que é possível a lei até 20 anos. Ou seja, nós temos que recuperar 10% a cada 2 anos ou 20% a cada 4 anos, e você tem que estabelecer isso dentro do seu cronograma de regularização. Então esse é o PRA nacional. Como eu já falei para vocês, o Programa de Regularização Ambiental foi publicado na medida provisória de 2018, ao qual prorroga o prazo de adesão. Essa é a medida provisória do Temer, que prorrogou até dezembro de 2019, ou seja, ele começa a agir a partir de janeiro de 2020. No estado de São Paulo, apesar do recente lançamento de versão com desenvolvimento e adequação ambiental, a adesão ao PRA ainda carece de regulamentação por aguardar julgamento da lei 2015. Então, São Paulo está super enrolado ainda, porque não tem lei, como vocês viram, vários estados já estão regulamentados, São Paulo ainda não tem lei, mas São Paulo se adiantou. A questão jurídica de São Paulo está complicada, mas São Paulo fez um avanço que é interessante. Ele incluiu no SICAR, aquele que eu mostrei para vocês, que é a regularização ambiental das propriedades rurais em São Paulo, um módulo que chama adequação ambiental da propriedade rural. Então eu fiquei super feliz com essa inclusão de adequação, do termo adequação ambiental. A gente faz o programa de adequação ambiental na Exalc com um monte de propriedades desde 98 até hoje, estamos falando de 4.200.000 hectares de adequação ambiental, e na verdade isso acabou virando política pública em São Paulo, porque o módulo do PRA chama o módulo de adequação ambiental, que é praticamente o que a gente faz nas propriedades rurais há mais de 20 anos. Então você tem lá esse módulo de adequação ambiental dentro do SICAR São Paulo. Nesse módulo você vai escolher se é uma auto-infração, se é um órgão ambiental, se é um órgão externo, se é decisão judicial, os compromissos anteriores que você tem em relação à sua propriedade. Depois você tem um diagnóstico ambiental, então são 3 itens: diagnóstico ambiental, ações de restauração e os anexos. No diagnóstico ambiental você tem uma chavinha de escolha, que como é que você faz esse diagnóstico. Ele inclui, na questão das ações de restauração, você pode escolher a metodologia de restauração, condução da regeneração natural de espécies nativas, plantio de espécies nativas, plantio consorciado, etc. Inclusive tem as ações de restauração, controle de capim, coroamento dos regenerantes, etc. Ou seja, você vai entrando, é um sistema que você vai escolhendo e vai indicando o que você vai fazer na sua propriedade. Isso vai compondo o seu PRA e, consequentemente, o PRADA, que é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas. Então, juridicamente, São Paulo está complicado, porque a lei está suspensa, mas, em termos técnicos, ela está avançando bastante, porque nós já temos, no sistema SICAR, uma possibilidade de regularização através desse módulo que chama adequação ambiental. Então, fiquem atentos a isso, que é a adequação ambiental das propriedades rurais de São Paulo. E aqui, você estabelece, o projeto pode ser em 20 anos, dentro desse, um décimo a cada 2 anos,
e aí você pode estabelecer de novo aqui o seu cronograma, agora área a área, qual que você quer recuperar, qual que você vai recuperar primeiro, como você vai recuperar, etc., qual que você tem, desde que você cumpra 10% a cada 2 anos. Tá? Isso tudo, depois que você terminou, dentro do módulo rural ainda, depois que você terminou, vai cumprir o seu PRADA, e cumprindo o seu PRADA, você recebe um termo desse, que é o termo de compromisso de adesão ao PRA, é um termo desse que você vai assinar, põe em PDF no sistema, e aí é o termo de compromisso que você vai implantar o seu projeto de regularização ambiental, projeto de recuperação de áreas degradadas dentro do programa de regularização ambiental. Então isso em São Paulo já está bem implantado. O nosso problema é um problema jurídico da lei, que ainda não está regulamentado o PRA em São Paulo. Em função dessa realidade, nós estabelecemos um projeto temático em 2016 para entender o cumprimento do Código Florestal em São Paulo e no Brasil. Eu não vou apresentar todos os dados aqui, isso eu já apresentei inclusive aqui, que eram os dados preliminares, agora nós já estamos com os dados bem finais. Isso aqui está nesse site aqui, então fiquem super à vontade, está lá todos os dados, todas as apresentações, todos os relatórios. É um monte de gente participando disso, é um grupo de 3 professores na coordenação, o Gerd, eu e o Jean Paul na paisagem, o Gerd processamento de dados e eu na parte de restauração, e um monte de pós-doc, com um monte de parcerias, Ibaflora, etc., do FAPESP, projeto financiado do FAPESP. O que nós fizemos? Pegamos o CAR de São Paulo, então isso aqui é um exemplo de um CAR de São Paulo, as propriedades estão todas bem mapeadinhas. Hoje nós temos uma clareza desse CAR de São Paulo, é um dos melhores sistemas de CAR do Brasil. Para vocês terem ideia, na nossa avaliação desse CAR, em São Paulo, nós conseguimos, em termos de delimitação da propriedade, posição do rio, isso está tudo correto, nós conseguimos... Caramba, estou acompanhando até aqui. Nós conseguimos 88% que a gente chama de CAR Premium. O que é CAR Premium? É o CAR que tem os limites bem definidos, o rio está na posição certa, etc., tudo mais. E a partir desse CAR Premium, nós fizemos a foto e interpretação de todas as propriedades rurais em São Paulo. Não consideramos, logicamente, a declaração do proprietário, que ele pode ter se enganado. Consideramos uma foto e interpretação, checando se ele tinha PP, se não tinha PPP, se tinha reserva legal, se não tinha reserva legal, etc. Inclusive considerando aquela que nós chamamos da escadinha, as propriedades até um módulo, só 5 metros de APP, de 1 a 2 módulos, 8 metros de APP, etc. E o que é mais interessante, o que é? Como resultado disso? Hoje, o déficit de APP em São Paulo, nós estamos falando de 692 mil hectares. Então, São Paulo tem um passivo de APP hoje de 692 mil hectares que nós vamos ter que recuperar nos próximos 20 anos. Então, vocês imaginam, isso é um número significativo, 692 mil hectares. E o mais interessante disso, como isso está tudo espacializado, como eu mostrei para vocês aqui no PRA do Estado, eu consigo saber onde estão essas propriedades. Então eu consigo saber a propriedade que deve menos de 15 hectares, são todas essas que estão em verde, as propriedades que devem de 31 a 60 hectares, essa em azul claro, que deve de 61 a 120 hectares, essa azul escuro, e até as propriedades que devem mais que 500 hectares, como essas que estão aqui posicionadas, etc. Então, qual que é a grande... Eu não pus o nome aí porque seria antiético, mas está tudo ali, você sabe quem que é, tudo mais, isso está tudo disponível para os órgãos ambientais e, logicamente, para o Ministério Público. Nós estamos falando em São Paulo, então, algo em torno de 334 mil propriedades rurais. E o que é interessante disso? Quando eu tenho esse número, tenho as propriedades parcelizadas, eu tenho também essa figura. O que é essa figura? Nós estamos falando, então, 692 mil hectares de APP que precisam ser restauradas em 334 mil propriedades rurais, mas, na verdade, 90% desse passivo de 692 mil hectares de APP está em apenas 12% das propriedades rurais. Então, isso é muito interessante. E desses 12% de propriedades rurais, só 3% é abaixo de 4 módulos, pequena propriedade rural, 16% média propriedade e 81% as grandes propriedades rurais. Então eu tenho falado muito claramente isso
a recuperação de APP em pequena propriedade tem que ser fundamentalmente um projeto socioeconômico, porque ambientalmente vai resolver muito pouco. Então essa é uma questão muito forte, tem defendido isso inclusive com os órgãos ambientais. Por quê? Porque com certeza não são os pequenos os responsáveis pela irregularidade ambiental em São Paulo. Se nós resolvermos todos os pequenos proprietários de São Paulo, não vamos resolver nem 5% do passivo de APP em São Paulo. Então nós temos que ter clareza e temos que ter instrumentos para incentivar os médios e principalmente os grandes a fazer restauração das APPs. Isso pode ser comando e controle, pode ser incentivo. Eu tenho defendido muito a questão de incentivos, como por exemplo certificação ambiental. Se nós tivermos programas de certificação ambiental para a maioria das culturas, que permite a valorização do produto, porque aquele proprietário está se regularizando, certamente os grandes proprietários vão ter interesse nessa regularização. Então, seria muito interessante, por exemplo, em São Paulo, eu comprar uma carne que vem de São Paulo, eu tenho que saber se aquela carne está vindo de uma propriedade que está dentro de um programa de regularização ambiental. Então, isso está claro na embalagem dessa carne, que eu posso fazer essa opção de, como consumidor, de fazer essa decisão. Seria super interessante, por exemplo, nós temos nos postos de gasolina a placa lá anunciada: eu estou abastecendo um etanol de uma usina de cana que está em programa de adequação ambiental e eu posso preferir aquele posto por causa dessa questão. Então, nós temos que exercer muito o nosso papel de cidadania, de incentivar e, logicamente, de cobrar certificações ambientais para que, como consumidores, nós sejamos incentivadores do programa de regularização ambiental em São Paulo, principalmente porque nós estamos falando de médio e grande, e, logicamente, eles vão fazer isso no momento que eles entenderem que isso é um bom negócio para eles. E está certo nessa questão, eu tenho batido muito, ninguém vai se regularizar ambientalmente se não tiver sustentabilidade econômica. Mas essa é a realidade de São Paulo. Em São Paulo, para a reserva legal, nós tivemos o artigo aqui 68, que foi um artigo que nem foi discutido na mídia, na época da discussão do Código de 2012, mas é um artigo perverso, que ele fala o quê? Que nós podemos dispensar de reserva legal as propriedades que desmataram antes da lei, ou seja, valia a lei no momento que ele desmatou, só que ele usou essa área durante todo o tempo, inclusive depois da lei de 65, ganhou dinheiro nessa área, mas ele fica dispensado de cumprir a lei de 65 e a de 2012. Então isso pode ser provado por documentos como descrição de fatos históricos, registros de comercialização, dados agropecuários. Quase faltou falar-se uma carta do padre, que vale também, mas é quase isso, porque qualquer tipo de documento vale para provar que o cara desmatou antes da lei de 65. Para vocês terem ideia do efeito dessa lei, desse artigo, desculpa, se nós não tivéssemos o artigo 68 em São Paulo, se esse artigo, se a gente tivesse conseguido tirar do Código Florestal 2012, num bom movimento da sociedade, nós teríamos em São Paulo 865 mil hectares de passivo de reserva legal. Com esse artigo, considerando a lei de 34, 65 e 89, que provavelmente vai ser a que vai valer, isso cai para 328 mil hectares. 1/3 apenas da reserva legal. Então, por causa de um artigo. Tá? Então, nós perdemos 2/3 de reserva legal por causa desse artigo. Isso já está publicado, então tem aqui esse artigo, já está no site do laboratório, vocês encontram também na Biotrópica, da Biota Biotrópica, desculpa, falando dessas modelagens. Aqui é esse mapinha aqui, falando da reserva legal, um pouco mais didático aqui. O que nós estamos falando então? De 328 mil hectares de passivo de reserva legal em São Paulo, que deveria ser 850 mil hectares, mas ainda assim está aqui, ó. E aí vocês conseguem entender, né? A maior parte do passivo está nas propriedades do oeste do estado de São Paulo, para a reserva legal. Por quê? Quem sabe me falar? Porque propriedades foram abertas depois de 65. As que foram abertas antes de 65, praticamente não tem reserva legal, porque conseguiram usar esse instrumento desse artigo 68. Entenderam bem isso? Então, essas aqui, como foram abertas depois, aí estão sujeitas à reserva legal. Sujeitas à reserva legal florestal pela lei de 68 e a não florestal pela lei de 89. Tá? Então, essa é a realidade que nós temos aqui. Mas estamos falando aí de 327 mil hectares. Então, em 334 mil propriedades. Então, só São Paulo
para regularizar ao Código Florestal, nem considerar paisagem sustentável, nem considerar corredores ecológicos, nada disso, só o Código Florestal, APP e reserva legal vai ter aproximadamente 1.100.000 hectares de recuperação para se regularizar o Código Florestal nos próximos 20 anos. Então nós estamos falando algo em torno de 50 a 55 mil hectares por ano de restauração a partir de 2020. Então olha a importância do grupo, olha a importância de vocês estarem aqui, porque certamente nós precisamos fazer isso bem em São Paulo, porque já erramos muito, como mostra todas essas figuras aí. Então essa é a questão da gente conseguir fazer bem esse processo, e logicamente para fazer bem nós temos que fazer isso com pessoas capacitadas para fazer isso. E a mais maluquice da reserva legal é essa figura aqui, ó. Então nós estamos falando de 327 mil hectares, que na verdade estão em 9.000 propriedades rurais. Ou seja, 9.200 propriedades rurais detêm 100% do passivo de reserva legal em São Paulo. 2,75% apenas das propriedades rurais detêm 100% do passivo de reserva legal. Então é a mesma figura que eu mostrei para vocês. Aqui 90% do passivo está em 5.300 propriedades, que representa 2% das propriedades rurais de São Paulo. Então é quase como com os proprietários dessas propriedades aqui nessa sala e conversar com eles como é que nós vamos resolver a reserva legal para o estado de São Paulo. Então logicamente nós temos que ter instrumentos muito claros para fazer isso, e aqui não tem a pequena propriedade rural. Por quê? Porque ela é dispensada da reserva legal pelo Código de 2012. Então as propriedades até 4 modos rurais só mantém a floresta que tem, mas não precisa cumprir as porcentagens de reserva legal. Então a reserva legal é uma responsabilidade de média e grande. Então está aqui essa figura, e nós temos que trabalhar isso com corredores ecológicos, pagamento de serviços ambientais, restauração com fins econômicos, de aproveitamento econômico, para que os proprietários tenham incentivo para fazer essa regularização. Então falando de média e grande proprietário, tá? E esse passivo está ocupado com o que hoje? 80% do passivo é isso aqui: cana, soja e pecuária. Então, não precisa nem falar que são grandes proprietários, porque estão ocupados por culturas que são de grandes propriedades rurais. Tá? Então, o que nós tivemos? Esse Código Florestal, pelo retrocesso ambiental que ele teve, nós tivemos 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Logo que foi publicado o Código Florestal, em 2012, a Procuradoria-Geral da República entrou com essas ações diretas de inconstitucionalidade. A Procuradoria-Geral no Brasil tem um papel absurdamente importante, vocês devem ter acompanhado aí nos últimos anos. Nós estamos num momento crítico no Brasil de mudança da Procuradora-Geral. Você já deve ter ouvido algumas coisas aí do governo, de tentar pôr alguém que seja ligado ao governo. Por quê? Porque o papel da Procuradoria-Geral é exatamente segurar os retrocessos, não só ambientais, mas todos os retrocessos que podem ser causados no Brasil. E esse foi uma das questões. Foi votado no Legislativo uma lei que tinha retrocesso ambiental. Automaticamente a Procuradoria-Geral entrou com as ações diretas de inconstitucionalidade, mostrando que aquele retrocesso era inconstitucional, e entra isso no Supremo Tribunal Federal. Isso, a audiência de votação dessas ADINs, que a gente chama, aconteceu praticamente 6 anos depois da entrada dos atos de inconstitucionalidade. Mas aconteceu uma audiência pública aqui em 28 de fevereiro de 2018. Logo depois das audiências do Supremo Tribunal Federal, tem a publicação do que eles chamam de acórdão. O que é o acórdão? É o que eles votaram lá, escreveu isso no papel, todo mundo assina, e efetivamente aquela votação foi regulamentada. Geralmente esse acórdão leva 1 mês, 2 meses, 3 meses para sair depois da votação que teve no Supremo Tribunal Federal. Como esse tema era super polêmico, e teve uma ação muito forte do próprio governo e do ruralismo para tirar algumas questões que tinham sido votadas no Código, na revisão do Código Florestal pelo Supremo Tribunal Federal, uma das questões era essa aqui que eles queriam tirar. Por maioria, dá-se a interpretação conforme a Constituição do Código Florestal para permitir a compensação da reserva legal apenas em áreas que tenham a mesma identidade ecológica. Isso quando os ministros votaram isso e ganharam esse item. O que nós estamos falando?
que eu só posso compensar a reserva legal da minha propriedade que não tem reserva legal com uma outra situação onde a floresta é semelhante à floresta que tinha na minha propriedade. Então isso quase volta para a lei de 65, da compensação dentro da microbacia, no máximo da bacia, etc. Porque não posso mais fazer o quê? Pegar uma propriedade do oeste do estado, uma usina de cana, e compensar na Serra do Mar, que é onde mais sobrou floresta do estado de São Paulo. Por quê? Porque são duas formações diferentes, de identidades distintas. Então, quando isso foi votado no Supremo, o ruralismo quase caiu de costa, porque isso, na verdade, foi uma questão que foi resgatada. A gente nem imaginou que o Supremo ia votar isso. Eles usaram esse termo identidade ecológica, e por causa dessa votação, o acordo que era para ter sido publicado, que era o prazo máximo, 23 de abril de 2018, foi publicado semana passada. Nós estávamos desesperados para a publicação desse acordo, porque não sabíamos o que ia vir. Foi publicado 18 meses depois. Está aqui o acordo, 18 meses, o Supremo publica o acordo. Está lá o acordo, tem 672 páginas. Podem ler, fiquem à vontade. Daqueles termos que são ótimos, né, para ler. Mas, na verdade, o que nos interessa é isso aqui, ó. A primeira, uma curiosidade. No resumo do acordo, saiu publicado isso aqui, ó. Para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ideológica. Você vê que país que nós estamos no Supremo Tribunal Federal, troca ecológica por ideológica. Deviam estar pensando em outra coisa, né? Mas é ecológico, pelo amor de Deus, não é com a mesma identidade ideológica, que aí vai ser mais complicada a compensação ainda. Mas o que é esse acordo? Então está aqui, ó, na página 22 do acordo, um resumo. Por maioria, dar a interpretação conforme a Constituição para permitir compensação apenas em áreas com identidade ecológica. Ou seja, ele reafirmou no acordo o que tinha sido votado em fevereiro de 2018, ou seja, a compensação só vai ser possível em áreas com a mesma identidade ecológica. Então, com isso, São Paulo ganha muito. Por quê? Porque a grande maioria das propriedades estão querendo compensar a ausência de reserva legal na Serra do Mar, onde estão a maioria das unidades de conservação. E, logicamente, que nós não temos nenhuma adicionalidade, porque nós vamos proteger o que já é protegido. E nas áreas que não tem vegetação, nós não vamos conseguir recuperar, porque a compensação vai ser lá, que é mais barata, já tem floresta, a terra é muito mais barata, etc. Para vocês terem ideia, um hectare na Serra do Mar custa R$5.000, e um hectare nas áreas agrícolas custa R$25.000. Então, nós estamos interrompendo esse ajuste fundiário. Então, esse termo identidade ecológica, ele vem, na verdade, do Ladim, que foi publicado então pela Sandra Curô, que era a Procuradora-Geral da República na hora. A gente foi até buscar onde que eles tiraram o tal da identidade ecológica. Então, tiraram a Sandra, a Procuradora-Geral, colocou lá em 2013 o termo identidade ecológica, e um dos ministros lá resgatou e conseguiu aprovar. Identidade ecológica, não existe esse termo na ecologia. O que existe é o termo de similaridade ou equivalência ecológica. Então, nós já publicamos, mandamos carta para o Supremo falando que a identidade ecológica é quase impossível, porque você não consegue alguma coisa que tenha a mesma identidade da outra, mas o termo similaridade ecológica e equivalência ecológica, isso é possível. E aí a gente fez isso, fizemos isso, está lá naquele site que eu mostrei para vocês. Usamos 14 variáveis abióticas, em São Paulo 5 de solos, 12 de relevo e 7 de clima, e vimos que é possível gerar a similaridade ecológica. Aplicamos um modelo de similaridade ecológica em 8 bacias de nível 5, fizemos o ajuste fundiário das áreas com déficit para fazer esse ajuste fundiário. O que quer dizer isso? Tem em cada região áreas disponíveis para fazer a compensação da reserva legal com similaridade ecológica. Nós usamos os pastos de baixa aptidão agrícola. Então, para cada região, nós pegamos os pastos de baixa aptidão agrícola, que são pastos que têm quase nada de retorno econômico, e estamos propondo que esses pastos sejam substituídos por floresta, dentro da perspectiva de reserva legal, dentro da perspectiva de aproveitamento econômico, para fazer a compensação da reserva legal. Então, isso foi bastante interessante. Com isso, vocês entrarem aqui nesse site, tem lá uma ferramenta dinâmica para compensação de reserva legal, que já é do próprio projeto, onde a gente põe aqui o nível limiar de similaridade, e ele vai me dando os mapas onde eu posso compensar. Então, isso aqui é
provavelmente é o mais real que vai sair. Todas as propriedades que estão aqui no oeste, eu posso compensar aqui no oeste. Todas as propriedades que estão aqui no centro, pode compensar aqui no centro. As propriedades que estão na região de registro só podem compensar na região de registro. E com isso eu interrompo aquele fluxo que estava ocorrendo das propriedades saírem daqui para compensar aqui na Serra do Mar, que é onde sobrou mais floresta e onde as terras têm menor valor. Isso é para a Mata Atlântica e esse aqui é para o Cerrado. Então tem 2 lá para cada um, dependendo de onde a propriedade está. Então as propriedades estão no Cerrado, vão poder compensar aqui. As propriedades estão aqui, só pode compensar aqui porque é dentro do bioma Cerrado. Então hoje nós mostramos o quê? A equivalência é um conceito claro e bem definido na ciência. É importante para balancear a compensação, uma compensação apenas econômica e pode ser operacionalizada sem prejuízo econômico. Então, essa é uma questão que nós estamos num momento muito interessante. Logicamente, precisa esperar isso para incluir isso no PRA, porque no PRA, quando você vai elaborar o seu prazo, você vai ter que propor onde é a sua compensação, e nessa proposição de onde é a compensação, ela vai ter que ter a referência de identidade ecológica, ou seja, você vai só propor naquela região onde os dados mostram que existe similaridade ou equivalência ecológica. Tá? Então, isso foi uma questão muito positiva, porque nós teremos adicionalidade nessa compensação da reserva legal, protegendo florestas que foram historicamente degradadas, e não só protegendo as florestas que foram mantidas, porque são em áreas de baixa aptidão agrícola. Não é porque os proprietários rurais da Serra do Mar são mais conscientes ecologicamente, por isso que mantiveram floresta, é porque lá não tem nenhuma aptidão agrícola e por isso as florestas foram mantidas. E por isso que as unidades de conservação estão lá. Então, é tudo uma consequência da degradação do interior de São Paulo. Tá? Então, isso hoje é a nossa realidade. Então, reforçando para vocês, em termos de regulamentação, nós estamos irregulares ainda, São Paulo. A maioria do estado está regular, mas em termos de operacionalização nós estamos bem, porque já foi incluído no SICAR de São Paulo esse módulo de adequação ambiental, onde é possível você entrar e fazer todas as questões. Agora nós estamos num movimento de melhorar ainda mais esse módulo de adequação, mas vários outros estados estão super avançados. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar, o sistema de PRA do Acre é super interessante, propõe um monte de coisas, sai a lista de espécies para cada região, sai super bonitinho, as áreas de corredores ecológicos, etc. Rondônia também está, Pará, Bahia, estão super bem feitinhos, vale a pena conhecer. Foram construídos com conhecimento científico e operacionalizados para se tornar um sistema. Então essa hoje é a realidade nossa do PRA em São Paulo e no Brasil, tá? Então, eu gostaria de agradecer vocês por essa fala, parabenizar de novo o GAD. Nós estamos totalmente disponíveis, essa apresentação vai estar disponível para vocês. Essa palestra que eu dei no workshop o ano passado foi em outubro, um pouquinho antes da votação, e eu terminei minha palestra com essa hashtag. Não funcionou, então agora eu estou propondo essa hashtag e essa aqui. Tá? Muito obrigado.